Olá, meu povo. Vamos aqui agora mais uma vez gravar uma videoaula, desta vez falando sobre regra de três simples, uma continuidade do assunto de proporção, um caso específico de proporção. E hoje nós vamos falar sobre a regra de três. Na verdade, faremos uma introdução, posteriormente faremos mais dois exercícios. Hoje é só mais para conhecer a parte conceitual. E nós vamos falar sobre a questão de regra de três. Pedindo aquele favor de compartilhar os vídeos, curtir, se inscrever no canal, como sempre. Bem, gente, primeiramente vamos falar sobre a questão de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Identificamos grandezas diretamente proporcionais quando notamos que para um crescimento de uma das grandezas, no caso a primeira, temos um crescimento também da segunda grandeza. Ou, de forma semelhante, para um decrescimento da primeira grandeza, nós temos um decrescimento da segunda grandeza, né? Isso garantindo a proporcionalidade. E também podemos identificar grandezas inversamente proporcionais. Para um crescimento da primeira grandeza, nós temos um decrescimento da segunda grandeza e assim vice-versa, né? Também garantindo a proporcionalidade. Então, assim são grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Aqui nós temos um esquema, né, de grandezas diretamente proporcionais, no caso, grandezas diretamente proporcionais. Nós temos que quando a primeira cresce, simbolizando a seta para cima, a grandeza A cresce, a grandeza B também cresce, com a seta para cima. Ou a grandeza A diminui, indicada pela seta para baixo, a grandeza B também diminui, indicada pela seta para baixo. Já no caso de grandezas inversamente proporcionais, temos que a grandeza A cresce, indicada pela seta para cima, a grandeza B vai diminuir, indicada com a seta para baixo. Ou a grandeza A diminui, a grandeza B aumenta. Então, o que é a regra de três? Vamos falar um pouco agora sobre a questão de regra de três. Uma regra de três nada mais é do que uma proporção na qual um dos elementos é desconhecido. A regra de três simples envolve apenas dois tipos de grandezas. No caso, vamos ter uma grandeza tipo A e uma grandeza tipo B. Enquanto a composta envolve mais de dois tipos. Nesse momento, nós vamos falar especificamente de grandeza simples. Já vimos que duas grandezas são diretamente proporcionais se quando uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção e vice-versa. E elas serão inversamente proporcionais se quando uma aumentar, a outra diminui também na mesma proporção e vice-versa. Então, vamos ver algumas maneiras para resolver problemas com regra de três. Primeiro, organize as grandezas de mesmo tipo em colunas. A incógnita, no caso a grandeza desconhecida, deve ser chamada de x ou por outra letra qualquer. Pode ser A, B, C, D, mas geralmente chamamos de x. Verifique se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Como? Verificar com aquele esquema de seta. Elas serão diretamente proporcionais se quando as setas ficarem no mesmo sentido. Inversamente proporcionais quando as setas ficarem em sentido opostos. Inverta apenas as grandezas que forem inversamente proporcionais. No caso, as diretamente proporcionais é só fazer o cálculo da proporção direta, como vimos em aulas anteriores. Mas no caso, se a grandeza for inversamente proporcional, nós precisamos inverter a questão da grandeza. Geralmente,
deixamos a grandeza da incógnita normal e invertemos a outra. Monte e opere as operações obtendo o valor da incógnita, né? E agora nós vamos ver alguns exemplos. Uma gráfica produz 480 panfletos, isso em 6 horas, trabalhando sempre no mesmo ritmo, ou seja, o ritmo é mantido, isso é informação importante. Mantendo as mesmas condições de trabalho, quantos panfletos, no caso não sabemos, vamos chamar de X, essa gráfica produzirá em 9 horas. Então, identificando quais são as minhas grandezas. Primeiro, as minhas grandezas, como viu anteriormente, é tudo aquilo que pode ser quantificado, né? Mensurado. Então, nesse caso, é a quantidade de panfletos e horas. Então, esquemamente, nós temos aqui quantidade de panfletos e horas. Então, temos que 480 panfletos são feitos em 6 horas. Em 9 horas, quantos panfletos serão feitos? Não sei, coloco o X. Então, essas aqui são as minhas grandezas. Como aquele esquema, nós organizamos em coluna, a coluna de quantidade e a coluna de horas. Como a grandeza, precisamos verificar se ela é diretamente proporcional ou não. Nesse caso, eu vou fazer meu esquema de flecha. No caso, eu vou analisar pelas minhas flechas. Então, vamos pensar um pouquinho. Olha só, eu fiz 480 panfletos em 6 horas. Se eu aumentar o número de horas, só um minutinho aqui, vou refazer isso aqui. Bem, se eu aumentar o número de horas, nossa, ficou grande ainda, só um minuto. Acho que aqui tá bom. Bem, se eu aumentar o número de horas, é claro que a quantidade de panfletos também aumentará, porque se em 6 horas eu fiz 480, trabalhando mais horas eu terei mais panfletos, então isso aqui também aumentará. Então, observe que as setas ficaram no mesmo sentido, né? Botei o sentido de aumentar em horas, aumentará também em panfletos. Então, as setas estão no mesmo sentido. Se estão no mesmo sentido, elas são grandezas diretamente proporcionais. E aí precisamos fazer os cálculos. Bem, já que elas são grandezas diretamente proporcionais, o que é que nós vamos fazer? Nós fazemos a proporção direta, né? No caso, usando aquela regra. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, o produto dos meios, no caso, está aqui, é x vezes 6. Então, aqui eu tenho 6x. O produto dos extremos é 480 vezes 9, está aqui também. 480 vezes 9. Então, 6 vezes x dá 6x. 480 vezes 9 dá 4.320. Então, nesse caso, nós vamos analisar a mudança do número que multiplica por x. No caso, precisamos isolar a incógnita. Então, observe que o 6 está multiplicando por x, do outro lado ele passa dividindo. Então, invertendo a operação, salientemos mais uma vez que não é mudança de sinal, e sim de operação. Então, o x ele estava multiplicando, ele vai para o outro membro. Nesse caso, o x estava multiplicando aqui, ele vai para o outro membro dividindo. Então, 4.320 dividido por 6 dá 720. Então, aquele caso que nós já vimos, qualquer coisa é só retornar às aulas passadas que você verá sobre essa questão na aula de proporção direta. Agora o exemplo 2. Vamos analisar primeiramente
se a proporção é direta ou inversa. Diz assim, uma equipe de 8 funcionários, 8 operários, consegue concluir a pintura de um muro em 15 dias. Então, 8 operários conseguem concluir em 15 dias, trabalhando no mesmo ritmo. O ritmo é mantido, então isso é informação importante. Se a equipe passar a ter 12 operários, em quantos dias, no caso a nossa incógnita vai ser em quantos dias, né? A pintura será concluída. Então, primeiramente, é organizar as grandezas em colunas. Nesse caso, nós temos a primeira grandeza, a quantidade de operários, e a segunda grandeza é dias. Lembrando sempre, galera, grandeza é aquilo que pode ser medido, mensurado. Então, nesse caso, as únicas informações que podem ser medidas e mensuradas aqui é a quantidade de operários e o número de dias. Então, com essas informações, eu consigo montar aqui as minhas duas colunas. A minha coluna de quantidade de operários e o número de dias. Para não ficar a mesma informação, eu vou chamar a minha incógnita agora não de x, mas de y. Mas poderia ser x, como foi normalmente na outra. Não há problema nenhum. Então, o passo que nós vamos fazer agora é ver se a grandeza é direta ou inversamente proporcional. Vamos ver o seguinte. Com 8 operários, eu gastei 15 dias. Com 12 operários, eu vou gastar quantos dias? Observe o seguinte. A quantidade de operários aumentou. Mas observe o seguinte, quanto mais operários trabalharem, a produção vai ser maior, a efetividade vai ser maior. Nesse caso, a quantidade de dias irá cair. Então, a primeira grandeza está aumentando, a segunda irá cair. Se a primeira aumenta e a outra diminui, então a seta tem que ficar no sentido contrário. Nesse caso, a grandeza é grandeza inversamente proporcional. Qualquer coisa, qualquer dúvida, coloque aí nos comentários que nós vamos responder. Então, observe, quantidade de operários aumentando, mais pessoas, o trabalho vai ser mais efetivo, o trabalho vai ser melhor. Nesse caso, a quantidade de dias irá diminuir. Então, as grandezas são inversamente proporcionais, porque as setas estão em sentidos diferentes. Nesse caso, montando, observe que se as grandezas são diretamente proporcionais, eu tenho que inverter uma das colunas. Então, eu vou inverter essa aqui. Geralmente, a gente inverte a coluna que não é da incógnita, mas nesse caso, como a regra de 3 é simples, poderia inverter também da incógnita, não há problema nenhum. Mas observe, em cima nós temos o número 8. Nós temos o 8. Então, o 8 ele vai para baixo. Embaixo nós temos 12, então o 12 vai para cima. Então, nós invertemos. E aí, já fizemos a nossa inversão, e aí é só fazer os cálculos, né? Nós temos o produto dos meios, que é igual ao produto dos extremos. Produto dos extremos. Então, fazendo o produto dos meios, o produto dos meios é justamente esse aqui, galera. O produto dos meios é 8 vezes 15. Então, nesse caso, é esse aqui, 8 vezes 15. 8 vezes 15 dá 120, né, que está logo aqui embaixo. E meus meios é 12 vezes x. Então, é esse aqui, 12 vezes x. 12 vezes x dá 12x. 15 vezes 8 dá 120. E agora, retornando àquela velha ideia, né? Para isolar a incógnita, deixar a letra sozinha. Isolar a incógnita quer dizer que deixar a letra sozinha num dos membros. Então, o 12 está no primeiro membro, antes do sinal de igual, ele vai para o segundo, depois do sinal de igual. Se ele está multiplicando no outro membro, ele passa dividindo. Então, o 12 passa dividindo o 120. Então, 120 dividido por 12 dá y igual a 10.
ou seja, são 10 dias. Observe que passou de 15 dias para 10 dias. Então, diminuiu a quantidade de dias. Então é isso aí, galera. Curta o vídeo, compartilhe, né? Dê aquela força para nós produzirmos mais vídeos aí. E tchau!